Boa noite a todos. Estamos hoje aqui juntos para conversar sobre o healing, utilizando para os animais. Então, a pergunta é: como podemos contribuir para dar uma vida plena aos nossos animais? Ou seja, tanto em relação à saúde, ao bem-estar, e um dos caminhos terapêuticos é harmonizar o campo bioenergético deles. Hoje, os animais são participantes do nosso núcleo familiar. O termo família multiespécie tem sido utilizado bastante no meio de terapeutas e médicos veterinários, alguns com conceito virado para a constelação familiar, outros para a comunicação intuitiva, mas a nossa realidade hoje é estar junto dos animais. O número de animais dentro dos lares já é quase no Brasil superior ao de filhos, e existe uma troca sentimental, emotiva e energética. Então, como a gente pode contribuir para harmonizar, já que são o nosso vínculo tão íntimo, tão ligado ao nosso afetivo? Então, a gente vai fazer essa abordagem utilizando a terapia de frequências, através de um programa de frequência exclusivo, específico para os animais, que é utilizando o Healing. Ele é uma tecnologia desenvolvida na Alemanha por cientistas, pesquisadores, que já trabalham nessa área de terapias com uso de frequências, e eles desenvolveram um programa específico para animais, que envolve desde a terapia de frequência com uso de microcorrentes individualizadas, ou seja, específico para aquele animal, frequência para o campo, o biocampo, que é o campo energético do animal, e através de harmonização utilizando recurso dos campos eletromagnéticos. Todos os animais, esses que estão em nosso convívio, podem receber esse tratamento, receber as frequências, porque o aplicativo tem essa versatilidade de ter duas formas: envio de frequências para esse biocampo e através de conectores com o uso das microcorrentes. Então, cada ser vivo, cada um de nós tem seu campo bioenergético, ou seja, nós geramos um campo ao redor de nós mesmos, eletromagnético, mas nós emitimos frequências, seja através do nosso coração, seja através do nosso cérebro, da mente, através do pensamento, mas através de todo o nosso funcionamento bioquímico e biofísico, a gente gera um campo bioenergético. E o mesmo acontece nos animais. A gente tem relatos de histórias, milhares de histórias ao longo desse desenvolvimento da humanidade, com a presença dos animais perto. No Egito Antigo, a presença do gato como uma força magnética muito grande de absorver e repelir energias. Quer dizer, os egípcios acreditavam muito na força energética do gato, e é por isso que os faraós, ao serem mumificados e levados para câmaras, ali onde eles iam aguardar essa passagem para o outro lado, sempre as estátuas dos gatos, e existem, já foram encontrados no Egito, sarcófagos de múmias de gatos, e alguns faraós com dezenas de gatos que conviviam com ele, que foram mumificados e fazem parte dessa passagem que eles acreditavam para esse mundo espiritual. E cada campo bioenergético de um ser vivo, ele é conectado num campo universal, que os cientistas hoje chamam de campo universal. Hubert Sheldrake chama de campo morfogenético, que é essa associação de campos que todos nós geramos, mas onde tudo se conecta, além de tempo e espaço, além de velocidade e de passado, presente e futuro, está tudo conectado nesse campo, é onde estão as informações frequenciais do universo. Porque nosso planeta, por exemplo, e o universo é uma associação
de campos bioenergéticos criados por todos os corpos, por todos os seres que ali convivem. Então, esta comunhão entre o nosso campo bioenergético, o campo bioenergético dos animais, a gente pode também ter interferências de frequências positivas e negativas. Ou seja, a gente pode, usualmente, nós nos beneficiamos por esse campo energético dos animais, que estão em um nível de desenvolvimento diferente, não é mais superior ou inferior, é um nível diferente do ser humano, mas não tem a produção mental, a interferência emocional, as emoções, os sentimentos que o ser humano gera, que podem ser desarmônicos, os animais não têm. Então, usualmente, a gente se beneficia do campo energético dos animais, mas a gente pode entregar para eles por emissão de frequências e por uma ressonância que aconteça, algo que desarmonize todo esse sistema também. Então, quando a gente pensa, às vezes, nessa relação tão estreita afetiva entre seres humanos e animais, não é incomum assim, um veterinário que é um bom observador e os veterinários que trabalham usualmente hoje com medicina veterinária integrativa, percebem isso já há muito tempo, como a interferência, às vezes, a ressonância de uma frequência no núcleo familiar faz com que adoeça o ser humano e a mesma frequência daquela enfermidade acaba sendo gerada nos animais. A homeopatia também nos trouxe informações desse remédio, às vezes, da matéria médica que o tutor tem, que ele utiliza, acaba sendo a mesma que aqueles animais ou que aquele animal de convivência íntima vai necessitar, explicado por essa interferência, essa ligação entre campos energéticos. Então, tudo gera frequência. Nosso coração, nosso cérebro, nosso corpo, o planeta. Então, existe um instituto que chama HeartMath, nos Estados Unidos. A filosofia dele é a coerência cardíaca, e eles exploram isso, o poder, a inteligência e a intuição do coração, como capaz de transformar tudo que a gente emana ao nosso redor e começar a fazer a nossa parte na mudança das frequências, da vibração, seguindo essa intuição que o nosso coração é sábio para trazer para nós. Então, hoje a gente sabe que o coração e o cérebro são intimamente ligados por conectores neurológicos, e o coração tendo acima do cérebro inúmeros de células neurológicas, ou seja, sensibilidade do coração ligada diretamente com os nossos pensamentos, causando equilíbrio ou desequilíbrio. E na Terra, a ressonância de Schumann, que a cada segundo, de 50 a 100 raios atingem o solo da Terra, vindos de outros planetas do universo. E isso cria um campo eletromagnético pulsante. E aqui ele fala pulsante como um coração. Então, a frequência dessa ressonância, ela pode ir de 3 a 60 Hz, com picos de 7,83, que esse 7,83 é a ressonância Schumann. Já é medido cientificamente que quando essa frequência está alterada e ela está muito alta, emocionalmente, nós, todos que estamos aqui, podemos vibrar em estados não sintonizados, não sincrônicos, ou seja, interfere nas nossas emoções, no nosso comportamento, nas nossas emoções de felicidade ou de ansiedade, de tristeza. E o que é gerado, quem interfere na formação desse campo eletromagnético, somos cada um de nós. Nossos animais vão estar inseridos também neste contexto. Então, como as frequências atuam no corpo dos animais e de nós, seres humanos? É da mesma forma que acontece em nós, vai acontecer neles. Ou seja, somos, desde a nossa simples célula aos órgãos, ao nosso organismo como um todo, criam campos eletromagnéticos através de movimentação de elétrons,
através das ligações elétricas e bioquímicas que são produzidas em todas as reações fisiológicas nossas. Nossas células têm esses receptores próprios para receber a informação dessas frequências, e isso que é muito interessante na terapia de frequência, porque a gente vai estar mandando informação. Então, informação harmônica de um órgão, informação harmônica de daquilo que a gente necessita, por exemplo, equilíbrio cerebral, equilíbrio hormonal, tratamentos de distúrbios intestinais. Então, o que chega na célula é a informação daquilo que a gente quer levar para o nosso organismo para que ele vibre na frequência correta. Isso é feito através dos receptores de membrana. E aqui uma observação que a água é o carreador das frequências dentro dos organismos dos seres vivos. Todas nossas reações, todo o nosso sistema é dependente da água, e é ela que, através de uma reorganização do seu campo, leva as frequências para todas as células. Isso falando, não holisticamente, mas falando bioquimicamente. Então, se a gente gera frequências, nós geramos frequências, e a gente pode interferir nos nossos animais com essas frequências, e eles, através de ressonância, ou seja, por identificação, existe um termo que se chama também espelhamento, ou seja, eles reproduzem as nossas ações. O gato, o cachorro são os animais domésticos que mais reacionam dessa forma, com espelhamentos das nossas emoções, das nossas atitudes. Por isso que eles se inseriram tão bem nos últimos milênios dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas existem frequências que interferem nesses campos eletromagnéticos da célula, do corpo, do organismo como um todo. Então, nas células, nos receptores, nos órgãos, nos sistemas. E essas frequências interferentes, ou seja, desarmônicas, vão interferir no funcionamento de cada objeto de cada organismo como um todo. Quando a gente coloca pensamentos, emoções, desequilíbrios no sono, a gente pode pensar, mas isso é de ser humano, isso não é de animais. Só que os animais, cada vez mais, através de inúmeros estudos, não só os animais domésticos, os animais também que estão em volta da gente, cavalo, hoje existem muitos estudos feitos com o nosso porquinho doméstico, com macacos, avaliando, investigando até onde chega exatamente o que nós, seres humanos, colocamos que eles não eram capazes, de emoções, de pensamentos. Desequilíbrios no sono pode ser causado por uma infinita série de coisas, desde um hábito desequilibrado do próprio proprietário, então ele não tem o espaço dele e o respeito do horário. A gente tem que lembrar que os animais, eles não são seres humanos, mas nós inserimos e fazemos dele atuarem como um ser humano, como um filho, como um neto, de humanos, e não respeitando os horários fisiológicos, todo aquele círculo natural daquela espécie, ou seja, do cão ou do gato. Então, alteração nos horários de dormir, na alimentação, entregando para eles alimentações que nós acreditamos que são saudáveis, não de acordo com o que eles necessitam, alimentos industrializados que, nesse contexto da nossa velocidade de vida prática, a gente adotou os alimentos industrializados que necessitam de conservantes, e a gente não consegue, às vezes, realmente saber até onde isso é um fator facilitador de doenças, mas não é a alimentação específica que aquele animal estava acostumado. Estilo de vida, outra vez, ele é um animal, por mais que afetivamente nós o consideremos como integrante da família, existe um respeito que o ser humano deve ter pelo estilo de vida do animal. Ele tem que continuar recebendo possibilidade de atividade, já que ele é tão dependente de nós, 100%. Então, o passeio, o exercício, no caso dos cães, eles precisam sair para farejar, o gato precisa de um ambiente enriquecido,
com desafios constantes, porque o gato, ele é um felino, ele precisa desse desafio constante. Então, tudo isso nós interferimos na no dia a dia, na vida deles. Além de exposição a fator de risco e patógeno, que são as viroses, as zoonoses, que podem ser transmitidos, eles precisam ser vacinados, mas hoje, mais do que nunca, que a gente sabe que também é um fator de estresse para o organismo, as vacinas não deixam de ser um grande fator de estresse, as verminoses, que são muito comuns nos animais, e, é claro, expressão gênica, ou seja, a herança genética da família que possa vir, e, mais do que nunca, traumas por abandono e maus tratos, né? Então, a gente ainda sofre muito com essa grande quantidade de animais abandonados, mutilados, que sofrem maus tratos. É uma luta constante e diária para trazer esse animal para dentro do nosso lar, cuidar dele, mas existe um fator traumático que vai ficar imprintado naquele organismo, da mesma forma que no ser humano. E isso predispõe que eles desenvolvam algumas doenças. E aqui a terapia de frequência entra com uma força muito grande, que é o tratamento deste trauma, dessa necessidade de um equilíbrio que vem, que esse animal sofreu. Uma outra coisa que os animais, por exemplo, quando eles na natureza, eles permanecem às vezes com a família deles, de canino, de felino, no que seja, por meses, até que eles estejam prontos para seguir o seu caminho. O ser humano não faz isso. Às vezes, com 30 dias, 45, esse animal é tirado ali daquele núcleo familiar de espécie dele e trazido para um outro ambiente e que vai precisar seguir ritmos e costumes de uma outra espécie, que é o ser humano. Eu sempre falo aqui que a gente tem que lembrar muito do filme Mowgli, e o Mowgli é o reverso, ou seja, a gente traz um ser, coloca na nossa vida e espera que eles atue como nós desejaríamos. Então, as terapias bioenergéticas vão entrar com muita força aqui, em equilíbrios diretamente do emocional, mas também do físico, do equilíbrio das enfermidades e no alívio da dor, através de campos de informação, que é desse nosso campo energético, o campo energético deles, das frequências de microcorrentes e de geração de um campo eletromagnético. Nós já utilizamos na medicina veterinária integrativa, com os terapeutas, florais de Bach para os animais, sais de Schussler. A gente tem ainda a disposição de poder usar outros programas frequenciais, e os animais têm uma resposta, às vezes até superior ao ser humano, justamente por não ter interferência da mente sobre as crenças limitantes sobre o uso das terapias. E é por isso que eles respondem tão bem aos florais e à homeopatia. Então, dentro desse contexto de terapia de frequência, a nossa proposta é de trazer o healing, porque ele atua sobre todas essas possibilidades terapêuticas, desde a microcorrentes, a análise de biorressonância, que com grande força tem sido utilizada e estudada dentro da medicina veterinária, que é a ferramenta de auxílio terapêutico. Aqui nós estamos falando que nada disso substitui, em hipótese alguma, o médico veterinário, o terapeuta, da mesma forma que nos seres humanos. É uma ferramenta a mais que pode ser utilizada em benefício da harmonia da saúde. Ele traz opções terapêuticas, mas individualmente para cada animal, e aqueles que necessitam de um atendimento específico, que estão sob acompanhamento, devem continuar com esse acompanhamento. E o Rio Advisor Search é muito utilizado para os animais. Na verdade, ele é uma grande ferramenta de auxílio para a indicação e o uso da terapia de microcorrente para os animais. E o Meg Healy nessa geração de campo eletromagnético, que a gente vai explicar rapidamente um pouquinho de cada para vocês.
Como terapia de frequências, o Healy se baseia em investigações científicas, principalmente do conceito da célula tendo seu potencial de membrana, que ele vai ter um potencial de equilíbrio ou desequilíbrio, dependendo em que faixa de potencial de milivolts ele vai estar. Isso funciona da mesma forma para os seres humanos. Quer dizer, existe uma faixa de potencial de membrana celular em milivolts, que a célula vai estar jovem e saudável. Conforme vai ocorrendo a alteração nesse potencial da membrana, ela entra em processo inflamatório, isquêmico, degenerativo e depois a morte da célula. Então, essas terapias de microcorrente já são utilizadas na medicina veterinária como uma ferramenta de tratamento há muito tempo. A diferença é que aqui a gente vai utilizar as frequências associadas a esse pulso de microcorrente de baixa voltagem. Então, essa publicação, que foi feita em 1982, é uma de tantas que investigaram, que pesquisaram o efeito das microcorrentes em produção de energia da célula, em síntese de proteína e em transporte de nutrientes. Então, a terapia de frequência associada à frequência de microcorrente como uma ferramenta para eliminar o estresse da célula e evitar a longo prazo doença crônico-degenerativa. E aqui a ação muito grande para os nossos animais idosos. Hoje os animais cão e gato vivem, assim como o ser humano, ganharam muitos anos de vida, até mesmo pela maior facilidade de técnicas terapêuticas, mas hoje um animal pode viver de 15 a 21 anos, ele vai envelhecer da mesma forma que o ser humano entra em processo, né, das doenças crônico-degenerativas, principalmente osteoarticulares, os animais também vão sofrer padecer da mesma coisa, ainda mais com muitos casos de obesidade por estilo de vida e dieta inapropriada. Então, aqui o uso dessas frequências de microcorrentes, a gente tem uma ampla utilização e benefício para trazer no alívio da dor para essas doenças crônico-degenerativas, associadas, claro, a outras terapêuticas que já estejam sendo feitas. Então, na biorressonância, a gente tem uma ferramenta a mais que é analisar essas frequências emitidas pelo campo energético dos animais. E fazer, através de um sensor quântico, analisar essas frequências emitidas. O sensor vai indicar quais são as maiores necessidades de harmonização e o envio de frequências também através de um sensor que pode ser feito à distância, para o animal que está em casa ou para o animal que não está, e é uma ferramenta também para ser usada no consultório. Então, os animais, da mesma forma que o ser humano, têm chakras, são 7 principais chakras semelhantes aos nossos, e mais um chakra braquial, que é próximo do ombro, que é específico dos animais, mas da mesma forma, eles são vórtices de energia, de acúmulo ou de falta de energia, e esse equilíbrio de fluxo de energia precisa estar harmônico da mesma forma que os seres humanos. Então, no aplicativo do Rio Advisor Analyze, a gente consegue utilizar para os animais para fazer a harmonização dessa energia, para que ela flua em todos os chakras, desobstruindo esses canais energéticos, para que as atividades orgânicas possam funcionar da mesma forma. Existem algumas variedades, algumas modificações na interpretação dos chakras com relação ao ser humano na parte emocional, mas os chakras ligados aos centros hormonais e fisiológicos funcionam da mesma maneira. O Rio Advisor módulo animal, eles são para uso das frequências de microcorrentes individualizadas. Eles são 12 programas específicos de frequência para animais, mas todos os outros programas de frequência de microcorrentes podem ser utilizados para os animais, só que esses 12 programas eles foram desenvolvidos especialmente direcionado para os animais, então
o ganho que a gente obtém com a utilização específica deles é muito grande. E o Rio Advisor de assistência, ele auxilia a encontrar essas frequências recomendadas da mesma forma. Eu posso colocar algo que esteja acontecendo com o meu animal, com o meu cão, com o meu gato, ele vai buscar as frequências, naquele programa de frequências, o que seria mais apropriado para esse animal neste momento. E através dos conectores, que a gente vai mostrar, ele pode ser utilizado para cavalos em recuperação de trauma em esporte, para cão, para gato, e com o uso do coil também, que facilita, quando é difícil colocar eletrodos. Então, os programas, que são esses 12 programas principais de olhos, estão para todas as afecções ligadas aos olhos, desde catarata, glaucoma, tudo que possa, que qualquer o olho seco, que a gente chama. Então, tudo que precise de harmonização diretamente para os olhos, eles vão estar aqui nesse grupo de programa. Reações irritativas, que aqui a gente pode ter desde endo e ectoparasitas, causando processo irritativo, processos alérgicos, picada de inseto, uma série de alterações que causam uma exacerbação de respostas do organismo. Hormônios, que aí a gente tem desde, e hoje mais do que nunca, diabetes, alteração, hipotireoidismo, hipertireoidismo, as alterações de cio, alterações recorrentes, às vezes, de uma castração muito precoce, que leve a uma alteração hormonal nos animais, programas para sofrimento, ou seja, todos os quadros de dor e de trauma, aqui entra trauma por abandono, mas entra sofrimento pós-cirúrgico ou alguma enfermidade, hipersensibilidade para animais atópicos que são alérgicos ou que têm reações alérgicas, microbiota para controle, reposição de flora intestinal. Então, a gente pode usar aqui também em caso de virose dos animais que afeta a nossa defesa, a defesa imunológica deles, intestinal. Repouso são situações que ele necessita, então, cães agitados, extremamente agressivos, que necessitem ou que estão pós-cirúrgico e necessitam estar em repouso, então é para levar a estados de maior tranquilidade. Limpeza, que é o semelhante ao nosso Gold Cycle, que é desintoxicação. Emoções, que são todas as alterações traumáticas ou emocionais mesmo, de agressividade, de ansiedade por separação, animais que não ficam em casa sozinhos, que destroem tudo porque eles têm dificuldades, ou por luto, perda de outro animal da casa, perda do tutor, a necessidade de energia, de força, para todos os processos que necessitem, estímulo do sistema imunitário e articulações. Então, são 12 programas específicos com uma ampla variedade de utilização para os animais e que podem ser usados com o COIL, novamente, que é um amplificador de frequência para que não seja necessário usar isso que eles chamam de kit, que são eletrodos de silicone, que tem esponjas para aplicação e que facilitam através dessas correias elásticas, principalmente para uso em grandes animais, em cavalos. E por último, o Meg Healy, que vai fazer essa harmonia no campo eletromagnético. Aqui tem uma função que é muito, assim, que é importante no que pode ser usado no nosso trabalho do dia a dia, como terapeutas, como veterinários ou como tutores, que é o uso no ambiente. Então, quem tem vários gatos, tem vários cachorros, para otimizar esse campo eletromagnético. Então, antes de situações estressantes, animais que têm medo de fogos, de trovões, ou que têm medo de ir ao veterinário ou banho e tosa, então, desde antes dele sair, mas principalmente quando retorna, para que ele entre em harmonia através desta organização do campo eletromagnético em volta. E vou apresentar também para vocês rapidamente alguns casos de utilização, são casos pessoais das minhas cachorras, dos meus animais, mas também de clientes, com a utilização
últimos 2 anos com o uso do aplicativo, do dispositivo para animais. Então, na parte da aura, que é a medição energética, para saber quais chakras estão com mais ou com menos energia, para a gente se atentar ao que pode levar a um desequilíbrio na saúde deles ou não. E isso a gente faz pelo Rio Advisor, que é o sensor de biorressonância. Então, aqui está a Snow, que a Snow tem 15 anos, é uma Schnauzer de 15 anos. Ela tem artrose de cotovelo, tem luxação de patela bilateral. E agora, nesses últimos um ano, na verdade, nesses últimos 2 anos, ela começou um desenvolvimento de tumor de pele. Ela tem um tumor muito grande na patinha posterior, no jarrete. E antes, quando eu trouxe ela para cá, para o Panamá, ela passava quase 24 horas deitada, sem muita reação. Eu não conseguia mandar mais no pet shop, porque ela sentia dor extrema em todo o corpo. E eu me entristeci bastante, porque eu achava que a Snow não ia durar nem terminar aquele ano. Comecei o uso dos eletrodos, utilizando direto, colocados, sticker fazendo frequência de microcorrente, mas fazendo a harmonização da energia dos chakras direto. E ela, na próxima apresentação, eu tenho um vídeo específico dela. Hoje ela sai para andar todo dia, a gente baixa para andar, ela corre pela casa, ela está comendo, ela está com bastante fome. Então, para um animal oncológico, e com tantos problemas articulares que ela está, realmente foi a minha primeira surpresa muito agradável e foi o que me estimulou muito a dar seguimento do uso do Healy para os animais. Essa Shih Tzu, ela é linha da Mara Fioravante, cliente aqui do Panamá. A Mara me chamou porque a gente tem um problema muito sério com trovões e a época da temporada de chuva no Panamá é muito intensa, de raios, de trovões, é uma reclamação constante dos animais. Mas ela é linha cardiopata, atópica, ou seja, ela tem alergia crônica e na temporada de chuva ela se machucava, ela se batia nas portas de vidro da casa por pavor. Então ela entrou em crise de pânico por causa do barulho. A gente fez também associado o uso para hipersensibilidade, que é essa reação atópica, mas para dar o repouso, para dar essa tranquilidade para ela. Então, a gente fez esse tratamento durante 90 dias, 3 vezes por semana, porque não dava para ser o uso diário. Depois disso, eu aconselhei a Mara, ela comprou o Healy, ela usa agora, o Healy é da Lalinha, e a gente passou esse último ano que ela estava aqui sem nenhum episódio traumático pelas crises de medo, de pavor que ela tinha. E aqui embaixo é a Malu, e eu vou apresentar um vídeo para vocês sobre a Malu. A Malu é uma Schnauzer de 8 anos e sempre saudável, eu nunca tive nenhum problema diferente com ela, articular. Mas esse ano, em março, ela tinha uma irmãzinha que eu falo que era irmã gêmea, que nasceu com ela, as duas inseparáveis desde que nasceram. Então, eu tinha as três, a Snow e as duas. E a gente teve uma intercorrência, uma morte súbita da Mila e ficou a Malu sozinha. Então, ela sofreu emocionalmente, assim, ela não queria entrar na casinha dela, na caminha de dormir, porque dava sem a irmã. E em abril, aqui eu coloquei para vocês, dia 27 de abril, eu tinha uma viagem marcada para o Brasil, e eu fui dar banho nela para deixá-la bonitinha, e ela apresentou uma alteração de postura, ela entrou numa crise de dor muito grande. Eu só queria que vocês me dissessem se vão conseguir ver esse vídeo. Conseguem ver? Ela faz uma postura que a gente chama de coelho, ela não conseguia ficar em posição em pé, ficava encurvada. Ela perdeu a propriocepção, ou seja, nas patinhas, ela não conseguia voltar para a posição normal. Então, é uma alteração
neurológica, aqui no chão. Então, ela andando, movimento, assim, deambulatório, toda hora sentava, caía, e as perninhas ficavam para trás, ela não conseguia voltar. Aí eu levei para a radiologia, foi feito o raio-x aqui, o laudo de estabilidade lombosacra, na lombar 7, com provável compressão da cauda equina. Provavelmente ela já tinha essa lesão, não foi uma lesão que apareceu, ela já deveria, essa estrutura, e a gente tem aqui o melhor radiologista do Brasil está com a gente, doutor Edgar, para falar sobre isso. Não é uma lesão recente, mas de alguma forma ela apresentou sintomatologia neste momento. Não, assim, o recurso feito, eu entrei com dipirona, com analgésico, mas eu não tinha tempo hábil para levar para fazer acupuntura ou fazer qualquer outro procedimento. Então, esse raio-x foi feito dia 27 de abril. Eu precisei deixar ela com um casal de amigos, com analgésico, mas foi feito a partir desse dia 27 de abril, eu comecei com a estimulação pela frequência de microcorrente, então passando para articulações, para dor. Eu fiz o intensivo direto até eu poder, isso foi durante uma semana, utilizando só as microcorrentes para ela, e, e aqui o vídeo que ele me mandou, dia 7 de maio. Isso que a gente tinha para apresentar para vocês, mas gostaríamos de fazer um scanner bioenergético de um animal, se alguém de vocês tiver seu pet, Cris, ou se quiser fazer na gatinha, a gente pode fazer o scanner energético de algum animal e É, depois demonstrar microcorrentes. Então, aqui no Rio Advisor, que é o coloridinho, a gente tem aqui o programa para animais. Então, quem tem o programa, ele vai estar liberado no Rio Advisor, que é o que tem as 3 ondas coloridas. Eu clico em programa para animais, deixo selecionado programas FMI animal, que é de frequência de microcorrentes, e aí todos os programas. Então, aqui ele vai me trazer articulações, defesa, repouso, sofrimento, tudo que os 12 programas que ele tem. Eu posso escrever aqui, olhos. Então, ele já vai abrir, mas se eu colocasse conjuntivite. Ele vai me dar alguns programas para eu escolher. Então, para conjuntivite, limpeza, ou seja, para eliminação de bactérias, para desintoxicar, pode ser sensibilidade, ou seja, uma conjuntivite alérgica, um processo direto dos olhos, ou uma baixa imunidade, então seria o defesa. Eu posso adicionar para uma agenda de frequências, mas da mesma forma que é feito para o ser humano, se eu clico em limpeza, ele vai iniciar o programa. Aqui eu estou com o coil, né? Que o coil vai estar daí colocado na coleira, ou vai estar colocado com a faixa adesiva, e aí ele vai abrir o programa. Então, são 52 minutos no máximo, e ele vai dar as orientações de como fixar as esponjas, elas são geralmente embebidas na água para levar a microcorrente, e aqui neste caso vai ser passado com essa bandana ou com o coil. Iniciando, ele está transmitindo o programa da mesma forma. Aqui o detalhe é intensidade. Para animais, a gente nunca passa
de 25 a 30. Claro, se for um cavalo ou um animal muito grande, eu posso ter ir até onde o emissor de frequência me diga que está passando corrente. Mas normalmente para animais a gente vai entre 15 a 25 de, de programas de utilização. Então, aqui a diferença é se eu tenho o programa, que é através de inscrição mensal no site do Healy, eu tenho liberado esses 12 programas específicos e eu consigo trabalhar com todos eles, com os animais. Se eu não tenho, eu faço lá a biorressonância e ou eu sei qual é o problema que tem nele, ó, com 20% ela já está passando corrente. Então, eu deixo nessa intensidade para eles. Então, se está fixado na coleira, é seguro que ele não vá derrubar nada daquilo, ou com as correias, mas o ideal é que a gente sempre esteja próximo para estar monitorando o uso neles. O intervalo entre eles também é de pelo menos 2 horas entre um programa e outro, e a frequência, assim, todos os dias, o ideal é que fosse de 2 a 3, dependendo do que é o problema do que a gente vai tá tratando ali. A Marina vai colocar o programa azul para poder explicar para vocês. Vou compartilhar minha tela, então, tá? Então, já temos a linda Amy cadastrada. Cris, ele puxa automaticamente uma data aqui, eu posso colocar aqui no início de fevereiro de 2005. Aí coloquei os seus dados e a fotinho dela. E 15, tá? Qual dia? Dia não sei, porque é uma gata resgatada. Ah, eu 2015. errei no ano? Ai, perdão. Deixa eu voltar aqui. Ó, a gente pode colocar, porque grande parte dos animais, a não ser realmente os que a gente compra ou ganha de raça, alguma coisa assim, a gente sabe a idade. Então, mas o ano, pelo menos a gente tendo um ano aproximado, e isso é uma técnica minha, eu sempre coloco 1º de janeiro daquele ano, porque é o ano que ele nasceu. Se a gente não tem informação de ano, é claro que a gente vai colocar 1º de janeiro de um ano aproximado. E natural se a gente sabe, eu peguei ele na rua em São Paulo, então ele é de São Paulo. Não, trouxe do México, trouxe de algum outro lugar, coloca de onde trouxe. Mas A naturalidade dela é de Cuiabá. Cuiabá. isso. Então, a primeira análise que a gente vai fazer vai ser da Aura Home. O que você sugere? Não, é o. Tá. O scan Não, análise de ressonância. ressonância. Base de dados. E vai ter animais lá. Aí. Então, percebam que todos vocês têm isso. Programa Healy Animais no aplicativo azul. Não necessita ter o programa de animais instalado, que é para o rosa. Então, todo mundo tem o animais. Pode clicar aí. E são aí os 12 programas. Análise, se você está com o animal, coloca a patinha. Eu faço isso com as minhas. Eu seguro a patinha delas em cima do sensor. Se eu estou fazendo de um cliente à distância, eu ativo com o meu mesmo, porque é uma ativação energética dali.
mas se a Amy tivesse presente, coloca a patinha dela ali. Não tem como ser um dedinho, você põe a patinha. E você pode capturar a frequência da mesma forma que a gente, colocando o dispositivo sobre a nuca, por exemplo, com os sensores, a entrada dos sensores para baixo, você captura a frequência. Então, 53% do sistema imunitário, ou seja, a gente precisa melhorar o sistema de defesa dela. Indicador de força, ele não sai aí em português, não sei por quê. Ou seja, aí a gente pode ter baixa vitalidade, ou sistema sanguíneo, ou sistema, em algum setor, algum órgão, algum sistema dela tem necessidade de colocar força ou vitalidade. Limpeza, que é desintoxicação, aí pode entrar parasitos, pode entrar alimentação equivocada. Em repouso, é isso que a gente havia comentado, não sei se ela está passando por um quadro de estresse, de irritação, que ela precisa do repouso, de frequências que entrem, que atuem sobre isso. Não é que ela precisa dormir, não é que precisa descansar, não é isso. Ela precisa entrar numa faixa de vibração mais equilibrada, então pode ser um estresse que esteja gerando até um animal extremamente nervoso, agitado, destruidor. E sensibilidade, alguns processos, reação de sensibilidade, ou pulga, ou carrapato, endo e ectoparasitas, alergia alimentar, algo que esteja sensibilizando o organismo dela. A gente pode ver que eles estão nessa faixa de 53, todos. Então, não é um grande desequilíbrio, mas entre 40 e 60, eu já indicaria que a gente fizesse o envio das frequências várias vezes ao dia, né, aqui, e se você tivesse o aplicativo, o programa para animais no rosa, no frequência de microcorrente, eu utilizo o que dá mais alto primeiro, porque não tem como a gente ficar, às vezes, estressando demais eles. Então, eu usaria o sistema imunitário, ele está semelhante à porcentagem do indicador de força, mas eu começaria com o sistema imunitário por 1 ou 2 semanas. Aí, ações, Marina pode fazer. E como é que ela está, Cristina? O que você tem percebido nela? Não, ela fez um ultrassom há pouco tempo e apareceu que ela tem um cálculo no rim esquerdo. Ela estava assim meio amuada, meio decaída e levei na clínica, foram feitos exames, né, de Uhum. sangue e aí apareceu isso, né? Ela está com um pouco de creatinina aumentada, ureia aumentada mas aí eu estava dando uma homeopatia e ela estava respondendo bem. E aí, esses dias, ela está com uma irritação nos olhos, assim, que não sei de onde veio, mas apareceu essa irritação nos olhos. E aí, engraçado que antes de aparecer irritação nos olhos, eu tinha tentado fazer esse scan aí, né? E Uhum. apareceu óleo. Ou seja, 2 dias depois brotou um negócio nos olhos. Uhum. Então, mas hoje aqui tem um indicativo, claro que não dá para a gente dar diagnóstico, não é esse o propósito, mas defesa baixa, né? Ou seja, ela está passando por uma alteração renal, com alteração da creatinina e com os cálculos. Isso exige do sistema de defesa dela uma reação, e ali está essa sensibilidade e limpeza, mas o sistema imunológico podendo baixar, permitir que se instalem algumas bactériazinhas ou um processo alérgico nos olhos. Bem interessante. E você pode, enquanto se não tem o programa para animais, roda este programa do sistema imunitário e você pode rodar no microcorrentes rim, por exemplo, mesmo que Tá? não seja direto para animais, o renal para ela. Meridianos, rins, é excelente para animais. Então, da forma como a Marina está fazendo agora, é como eu fiz, né?
E o interessante é que, bom, tinha aparecido óleos, microbiota, sofrimento, estado de sofrimento, uma coisa assim. E aí eu rodei algumas vezes, e aí ela começou a tomar muita água, eu achei muito interessante. É, porque supostamente a água é para os cálculos renais, né? Uhum. Marina, vamos fazer os chakras para a gente ter energia. Home, para os animais, o indicado, então, é o protocolo de fazer o dos animais, ou também faz um scan geral? Tem Dá para alguma outra indicação para a gente mostrar aqui, deixar registrado no vídeo que você quer que eu faça? Usualmente eu faço para eles, alguns programas talvez não fizessem muito sentido com a resposta que vai dar, mas o que a gente usa para animais? Florais de Bach, sais de Schussler, meridianos, que é importantíssimo rodar o meridianos 1, meridianos 2, então, para a gente fazer a avaliação de órgãos, né, do sistema que está ali dos pontos de acupuntura, mas com a energia também no sistema de meridianos. Então, Tá. Cris, você sabe fazer ou você quer que demonstre esse aqui? Então, você está no aplicativo azul, vou só fazer mais um, Home, aí a gente vai para a Aura para vamos mostrar para fazer. ela. A gente pode fazer meridianos ou fazer o florais de bar. O que que você fez o florais para ela, Cristina? Eu, florais não. Então, o florais é bem interessante. Eu tenho feito, por exemplo, eu faço escaneamento, eu faço aí a biorressonância com os florais e depois eu uso radiestesia para não para confirmar, mas para realmente eu poder perceber se isso está em conformidade com animais. E tem sido muito coincidente. Então, eu faço aí, eu uso os florais de Bach, ele vai me dar a lista ali dos 5 florais, e eu posso manipular, eu faço a ressonância com o pêndulo, que é a ressonância energética, e ele me condiz com aquelas frequências que estão ali, e aí eu manipulo e dou, faço frequência oral e só envio de frequência. Mas a gente pode fazer só o envio de frequências, que o resultado neles é bem significativo. E por que os florais de Bach é o emocional? Porque é a reação do que eles mostram. A gente tem um livro de um espanhol, que é o Florais de Bach para Animais, ele trabalha há mais de 30 anos com florais de Bach para animais, e é bem interessante porque ele vai explicar para animais o que representa cada floral. O, o Chestnut Bud, que é esse botão de flor de castanheiro, é repetição constante de padrão. Isso em gato é meio redundante a gente falar, né? Mas de estar ali repetindo aquelas coisas. Eles têm gato que é muito sistemático e precisa ter aquela rotina, aquilo lá. Eu não entendi. Exatamente essas interpretações é que às vezes eu fico sem entender. Ali, voltando um pouquinho, o Uhum. que significa isso? Eu não Ó, entendi. o estado atual que esse Chestnut Bud, que é o botão de flor de castanheiro, mostra é uma falta de processamento de erros e, portanto, repetição constante dos mesmos. Se a gente fosse falar para um ser humano, é aquele que está sempre fazendo uma coisa que dá errado, mas ele volta a fazer. Ou a gente escolhe aquela pessoa para estar do lado da gente, que é sempre, né, tem pessoas que falam, nossa, você sempre escolhe ruim. Ou no trabalho, você tem não consigo ter horário, não consigo chegar no horário, não consigo me organizar de sair mais cedo, estou sempre chegando atrasado nas coisas, estou sempre procrastinando e não consigo sair daquilo. Então, é uma repetição de padrão, repetição de erro da mesma forma. Os animais, às vezes, a gente tem uma interpretação um pouquinho diferente, mas pode ser a mesma, interpretado da mesma forma. Ou seja, aqui, ainda em animais, como eu te falei, que a gente tem um livro para interpretar os florais para animais, aqui a gente tem um padrão, por exemplo, de lambedura. Aquele animal que lambe as patas o tempo todo, ou fica lambendo as pernas, e ele não consegue sair daquele circuito repetitivo o tempo todo.
Deu para esclarecer, Cris? Você Sim. identifica a sua gatinha fazendo isso? Não, eu estou pensando se a gatinha, de alguma maneira, ela não pega coisa minha. Eu estava pensando nisso. Eu Dizem não que vou os falar que sim animais, aqui né, ao eles vivo, porque você vai ficar têm, traumatizado. Porque uma vez eu consultei com a doutora Marta Guerreiro, você já ouviu falar dela, da médica portuguesa, que ela ficava com os animais, e ela se comunica com os animais, né? Faz comunicação E, intuitiva. e ela fala muito disso, que na realidade o animal acaba expressando aquilo que o próprio dono tem, né? Eu estava É, pensando é o espelhamento. que na O realidade quando espelhamento. Ele pode ser emocional, mas pode ser físico. para curar um animal teria que curar a pessoa, né? Uma coisa assim. Né? Essa é uma proposta, assim, que eu tenho trabalhado, que é muito, assim, que é essa terapia de biorressonância, mas a terapia de frequência para a família multiespécie, que é o termo que a gente usa, porque não tem como tratar um sem tratar o outro. Então, não dá para tratar só o ser humano e não tratar o animal que convive junto, e também não dá o contrário. Então, quando chega um animal para atendimento, a gente precisa acolher esse tutor, que provavelmente ali tem uma carga emocional que necessita harmonização também. Hum. O Paine, então, aqui fala, por exemplo, sentimento de culpa. O animal não tem sentimento de culpa, né? Mas, às vezes, essa autorrepreensão acontece nos animais, às vezes, com coprofagia. Ele come as próprias fezes, é uma alteração comportamental, mas ligado ao emocional dos animais. Em alguns casos, ele pode ser por verminose, mas, normalmente, a grande maioria por uma alteração emocional que reflete no comportamento. Então, ele não vai ter sentimento de culpa, mas ele tem aquela necessidade de esconder as fezes, ou ele foi muito repreendido quando ele fazia em lugar errado, então ele tem pavor daquilo, e aí ele já vai direto para as fezes. O agrímone é o cãozinho ansioso, né? Que ele dependente para ele estar bem, mostrar que está bem, ele tem que estar na companhia do dono. O Rockwater o que ele fala aqui, intenções inflexíveis e perfeccionismo, a gente não pode levar o pé da letra para animal, mas sim intenções inflexíveis, ou seja, aquele que faz só o que ele quer. Ele é reativo a comandos, você tenta ensinar ele a fazer alguma coisa, fazer as necessidades no lugar certo, até o horário dele de esperar para passear, e isso nunca acontece. E o Vervem é apego a princípios, fanatismo e apegos a princípios enraizados, também não é um termo que a gente possa levar para animais, mas é aquele que é muito comum, que às vezes é o cão que coordena tudo na casa. Ele escolhe a poltrona que ele vai sentar e dormir, aquela é dele, ninguém sobe, ou ele vai dormir na cama no lugar do marido da esposa. Então, é muito interessante a gente entender o contexto para os animais, mas eles respondem rapidamente a florais. É impressionante. Então, basicamente, eu posso fazer isso que a Marina está fazendo através desse programa do Azul, né? Mesmo sem eu ter o programa específico, né? E aí eu vou estar vendo os resultados da mesma, bom, não sei se da mesma forma, mas também eu vou estar vendo resultados, né? Vai estar vendo resultados, só que, por exemplo, no caso, ele já tem cálculo, tá? A doença já está manifestada no corpo físico, né? O estímulo com microcorrentes é outro nível, de você aí sim passar ali para rins, o meridiano dos rins, e aqueles programas dos animais, especificamente esse de limpeza do sistema imunitário e tudo, é uma ferramenta muito mais, não é que mais poderosa, mas quer dizer, você tem uma Ferrari, mas não vai estar usando tudo que a Ferrari pode toda a potência dela. Então, para quem tem animais e gosta e quer e está se familiarizando com terapia de frequências, é muito interessante o programa para animais. Esse programa, por exemplo, eu compro o programa para animais, outra pessoa pode utilizar ou só eu?
ele vai ter liberado para o código do seu dispositivo. Automaticamente, quando você entra lá na loja e compra, custa $24 por mês. Aí você entra no Rio Advisor, faz a atualização, ele já está ali liberado. E é mensal, né? Ah, não quero mais pagar, não vou mais usar, não preciso mais do programa por N motivos, é só, ele a cada 30 dias que ele tem a vigência dele. Você Então, pode Então, usar ela para vários poderia animais. poderia beneficiar outros animais utilizando o seu dispositivo, Cris. há sempre o meu dispositivo, né? Exato. Isso. Então, Tá. agora a gente vai para a terceira análise, que vai ser a análise de aura. Eu nunca vi análise de aura de animais. Rome, que experiência incrível você está nos guiando hoje nessa live. Aqui também a gente tem que compreender o resultado dessa análise. Ela não é semelhante à nossa. Aqui a gente vai visualizar a energia dos chakras. Então, ali em cima, isso. Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para ver. Marina, você consegue? Ah, tá aqui. Quanto que está a energia geral dela? Eu vou gerar esse PDF aqui e Uhum. mandar para a Cris, para ficar mais fácil de abrir, porque eu não consigo ampliar a tela. Quer mandar para mim também? Ah, te mando também. Peraí. Ah, aqui dá para a gente ver, ó, depois eu volto lá. Deu. 71 o total. Tá. Quem está puxando para baixo a energia dela, que você pode ver. E os animais normalmente são assim, a não ser algum que esteja muito doente, ele vai ter esses níveis baixos. É o da testa. O da testa está ligado com pineal e com produção de neurotransmissores. Então, uma situação de estresse aguda, por exemplo, vai causar alteração aí nesse chakra da testa deles. Então, o restante está super bom, porque todos estão em equilíbrio. Até o do plexo solar e sacro, que a gente teria essa parte dos órgãos urinários, ela está mantendo uma energia boa. Mas a gente está com o chakra da testa que puxa para baixo. Aí o que eu aconselho é você utilizar daí lá os chakras e rodar para ela o chakra da testa, para você equilibrar. Mas lembrando, isso é uma coisa que particularmente eu faço, se a gente olhar aqui o da garganta tá 80, então você pode passar os dois, porque a baixa de energia daquele chakra, ele pode ter interferência do chakra anterior e do chakra posterior, né? Então, como o da garganta também deu 80, não é baixo, mas eu faria esses dois chakras, principalmente da testa, mas eu faria um estímulo no da garganta. Então, a interpretação aqui não seria semelhante à nossa, por quê? Porque a gente, ali a gente tem ancestralidade, tem o que interferiria nessa análise que o Healy dá, mais voltada para nós, seres humanos. E aí, Marina, o que eu faria é lá no chakras mesmo. E a gente faz uma análise também, e aí a gente observa qual dos chakras, em comparação àqueles lá, estão alterados, mas aí lá no rosa, aí você aplica, você escolhe aquele chakra lá para passar microcorrente ou coil, por exemplo, para ela. Uhum. Ó, a gente tem todos eles abaixo de 50,
Então, não tem grandes alterações discordantes do que tá lá, porque aqui é o contrário, né? Lembra que é diferente. Mas eles estão todos abaixo de 50%. Aí você pode enviar a frequência deles como geral. O da testa seria qual? Da testa, frontal. Frontal, né? Chakra frontal. Aí na análise do chakra apareceu o do plexo primeiro, né? Não, o do O básico primeiro. Não, básico primeiro. básico primeiro. É que no outro básico tinha aparecido bem alto, né? Todos ali, inclusive, todos eles deram bem altos. O que deu foi o da testa, né, que é o frontal, e o laríngeo, que deu um pouquinho, deu 80%. Mas aqui, assim, se tivesse alguma coisa muito discordante, mas não estão, eles estão todos para baixo de 50%. Então, agora o que eu faria é ir lá no aplicativo Rosa e usar o frontal para passar para ela, com o código. Então, era isso, espero que tenham gostado e que utilizem bastante para os animais, para somar com a gente nos feedbacks, nas casuísticas, nos resultados, que, como eu expliquei, é muito mais rápido que a gente tenha esse retorno do que a gente. Então, é bem interessante. Não, eu já percebi alguma coisa, por isso que eu digo que é incrível, né? Uhum. Assim, só vibrando, né? Não coloquei pulseira em ninguém, foi só assim com a vibração e eu já percebi, eu até enviei também para uma gatinha, um gatinho de uma amiga, e isso foi ontem. Aí eu vibrei assim, acho que umas 2 ou 3 vezes. Aí eu perguntei como é que estava o gatinho, aí hoje ela me respondeu, comeu, está mais animado. Eu falei, então você sentiu que chegaram as frequências? Ela, sim. É. Isso é impressionante, assim, de verdade, em relação à Snow, que amanhã eu vou colocar o vídeo dela, foi muito impressionante, porque ela não se mexia, ela dormia o tempo todo. E a gente já estava, e o Lúcio, meu marido, ele ficava falando, você tem que se preparar, que você sabe, olha como que ela tá. De repente a gente chegou em casa, ela veio pulando, porque ela pula igual um coelhinho, assim também, né, por causa das artrose dela. Ela veio pulando e falou: o que está acontecendo com ela? E hoje ela, assim, ela vem pedir comida, porque ela está entrando num processo, uma alteração cognitiva, um certo Alzheimer, e ela come e esquece que comeu. Então ela vai lá, come, a gente está sentada, ela vem e começa a fazer um barulhinho que ela quer comida, ela começa a pular que ela quer comida. Então, agora eu estou trabalhando, comecei com toda a parte neurológica para ela, para ver se a gente consegue equilibrar essa disfunção cognitiva que ela está. Mas é incrível a resposta. Assim, deixa a gente muito confiante e feliz. Eu espero que ela viva bastante, com todos os processos de câncer, de osteopatia, eu sei disso, mas vamos lá. Tá bem? Muito Obrigada pela participação de todos. obrigada, obrigada. Espero que tenha contribuído de alguma forma e seguimos na mesma vibração. Parabéns, foi muito bom. Eu nunca Obrigada. imaginava que a gente pudesse fazer isso com animais, né? Mas a gente vê essa unidade, né? A unidade do universo, né? Exato. Todos estamos interconectados, né? Mas parabéns, eu gostei muito. Que bom, que bom.